melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Muito bem. Mais um domingão, dia de escola dominical, e nós vamos, sem mais delongas, dar prosseguimento aos nossos estudos da revista Expressão, a Essência da Fé, estudos bíblicos sobre a salvação. Uma série interessantíssima, porque é uma série que explica uma coisa importantíssima para quem é cristão, e que não é um assunto estudado assim, todo o contexto desse assunto, numa sequência de lições. Então, muitas vezes a gente vê falar de santificação, vê falar de justificação, de propiciação, de salvação e tal, mas não como está nessa revista, passo a passo, para que nós possamos entender. Vamos prestar atenção, então? Vamos fazer juntos, vamos estudar juntos essa lição. Vamos orar? Bondoso Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque podemos estar aqui, reunidos virtualmente, online, para que nós possamos estudar a Sua palavra, Senhor. Para que nós possamos deixar essa dádiva que o Senhor nos deixou, chamada Evangelho. Pedimos que o Senhor esteja conosco, Pai. O Senhor abra os nossos corações, que o Senhor nos torne receptivos, para que nós possamos entender melhor as explicações que receberemos. Pedimos que o Senhor nos acompanhe e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, hoje nós vamos estudar a lição número 4, cujo título é Unidos em Cristo, que é baseada no texto de 2 Coríntios 5, 17. Se nós pudéssemos reunir essa lição numa frase, nós iríamos entender o seguinte, que os eleitos em Cristo na eternidade, nós somos únicos, unidos a Ele em Sua morte e ressurreição, permanecendo unidos em todo o processo da salvação, que inclui a regeneração em Cristo, a justificação em Cristo, a adoção em Cristo, a santificação em Cristo e a perseverança em Cristo. Percebemos então que tudo gira em torno de Cristo. Cristo é o cerne da salvação. Cristo é o instrumento da nossa salvação. Então nós depreendemos disso que a união com Cristo é a base da salvação dos crentes e a origem de todas as bênçãos, sendo despertados para louvar a Deus por essa união e viver de modo coerente com Ele. Vejam como é importante esse texto. Então, a gente várias coisas. Primeiro, Cristo é a base da salvação. Como eu disse, Ele é o cerne da salvação. E Ele é o instrumento da salvação dos crentes. Ele é a origem de todas as bênçãos. Tá? E isso faz com que nós sejamos despertados para louvar a Deus por essa união. Mas que nós façamos o possível para que nós possamos viver de modo coerente com Ele. Se nós falamos que somos cristãos e não vivemos uma vida coerente com Cristo, nós estamos mentindo. Nós não estamos nos portando como cristãos. Na introdução, nós vamos ver o seguinte: podemos dizer que a união com Cristo é simplesmente a verdade central de toda a doutrina da salvação. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, Cristo, Ele é tudo isso, né? A verdade central de toda a doutrina da salvação. A nossa salvação depende absolutamente da união com Cristo. Nós somos salvos porque fomos feitos um
com Cristo. E permanecemos salvos porque permanecemos unidos em Cristo. Então, uma vez que nós fomos transformados por Ele e fomos salvos por Ele, nós temos que permanecer unidos com Cristo. Permanecer unidos com Cristo significa o quê? Se portar como Cristo, ler Cristo, andar como Cristo, pensar como Cristo, viver uma vida cristã. É isso que significa sermos um com Ele. E em Efésios, no capítulo 1, versículos 3 e 4, nós lemos o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então vejam, sempre por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, é o instrumento da nossa salvação. Talvez seja esse o ponto que distingue o cristianismo de todas as demais religiões. Vejam que coisa interessante. O cristianismo, ele é distinto das outras religiões. Por quê? Porque todas as outras religiões apontam para alguma coisa que ainda precisa ser feita. Enquanto que a Bíblia aponta para uma pessoa, Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Não aponta apenas para os ensinos desse homem, mas para Ele próprio. Porque Ele é todo o gerenciador da nossa salvação. Ele é todo o administrador das nossas vidas. Nele está a salvação de que precisamos. O primeiro item da lição é em Cristo na eternidade. Porque esse título é interessantíssimo pelo seguinte, porque ele já vai falar exatamente de que Cristo estava com Deus desde a eternidade, na criação do mundo, na criação do homem, no acompanhamento do homem, na salvação do homem e assim por diante. Nossa história de união com Cristo não começa no momento da conversão. Muito antes de criar o mundo, Deus já havia planejado a nossa salvação e determinado que ela seria em Cristo, realizada antes da fundação do mundo. A eleição é em Cristo. Então, se nós somos eleitos, se nós somos escolhidos em Cristo. Todas as bênçãos celestiais com que temos sido abençoados sobrevêm sobre nós, sobrevêm a nós em Cristo. Isso significa que a nossa eleição jamais poderá ser vista à parte dele. Não é possível nós pensarmos em eleição sem pensarmos em Cristo. E em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 18 a 21, diz: Sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então percebem que nós não fomos resgatados por coisas do mundo, por coisas mundanas, como ouro, prata e outras coisas que o mundo pode nos fornecer. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo. Né? E é interessante isso porque esse sangue que nos resgata de nossa vida pecaminosa já foi conhecido antes da fundação do mundo. Não é uma coisa de agora, não é uma coisa de 2000 anos. É de antes da fundação do mundo. Desde toda a eternidade, Deus já havia escolhido um povo em Cristo e decretado que esse Cristo morresse pelo povo escolhido. Percebe a importância de nós estarmos em Cristo? Né? Em Cristo na eternidade. O que significa em Cristo? Essa frase que nós temos usado aqui, que ela vem até reforçada, vem com ênfase, porque vem até entre aspas, né? Em Cristo significa ser batizado em Cristo. Significa que se identificam com Cristo, tendo deixado suas velhas vidas pecaminosas e recebendo plenamente a nova vida em Cristo. Percebam a transformação
por que nós temos que passar, pelos ensinamentos de Cristo, pelo exemplo de Cristo, pelas coisas que Ele fez por nós, né? Deixando as velhas vidas pecaminosas e recebendo plenamente a vida em Cristo. Em Lucas, no capítulo 9, versículos 23 a 25, está escrito: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Olha a profundidade desse texto. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O que significa se negar? Se negar significa entender que eu não sou uma boa companhia para mim. Significa que eu sou prejudicial para mim mesmo, porque eu peco. E quando eu peco com esse corpo pecaminoso. Com as coisas erradas que eu faço para satisfazer esse corpo pecaminoso, esse corpo corrompido, né? Então, cada dia, tome a sua cruz e siga-me. O que é a sua cruz? É o nosso dia a dia, é o sacrifício de se libertar do pecado. Pois quem quiser salvar a sua vida, ou seja, quem quiser permanecer aqui nesse mundo, perdê-la, porque vai continuar sendo pecador e vai morrer espiritualmente, não é? E olha só, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Percebe que quando nós pecamos, nós estamos causando danos para nós, para o nosso espírito, para a nossa vida, para a nossa salvação. Nós estamos danificando a salvação que Deus nos dá. Quando respondemos à atração do Espírito Santo, Ele nos batiza na família de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 13, diz: pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Qual Espírito? O Espírito de Jesus. O Espírito que Ele derramou sobre nós no Pentecostes. O Espírito que Ele fez habitar em nós a partir do Pentecostes. Então, todos nós bebemos de uma só bebida. Que bebida? O Espírito de Jesus. Ainda em Cristo na eternidade, o que significa em Cristo? Gente, vamos pensar, olha, Deus é justo, não é? Deus é justo. E Deus é perfeito. Então, quando nós falamos em justiça e pensamos em Deus, nós pensamos em justiça perfeita. Porque vem de uma pessoa perfeita, que faz uma justiça perfeita. Ele não pode simplesmente ignorar ou desculpar o pecado. E se ele fizesse isso, ele não seria justo. O pecado precisa ser pago. O crime que nós cometemos precisa ser pago. É preciso que exista uma punição. Toda a ira que Deus detém contra o mal foi derramada em seu próprio Filho. Quando Jesus tomou o nosso lugar na cruz, Ele sofreu o castigo que nosso pecado merece. Não o pecado dele, porque ele não tinha. Ele não tinha pecado, ele não pecou. Ele sofreu o castigo que o nosso pecado merece. As suas últimas palavras antes de morrer foram: está consumado. Mas o que estava consumado? Vejam bem, não estava consumado tudo, inclusive a sua vida eterna. Não apenas isso. Como provou 3 dias depois que ele morreu, a história toda não estava concluída. O que Jesus Cristo consumou na cruz foi o plano de Deus para redimir o pecado do seu mundo caído. Redimir o seu mundo caído. O que Cristo consumou na cruz foi o plano de Deus para redimir o seu mundo caído. Quando Jesus disse está consumado, ele afirmou que havia pago com sucesso por todos os atos de rebelião no passado, presente e futuro. Era isso que estava consumado. Mas a obra de Jesus continua. Continua. Porque a nossa salvação continua. Porque apesar de nós sermos salvos em Cristo, nós ainda somos pecadores. Ainda nós estamos aqui, nesse mundo perturbado, nesse mundo corrupto, no meio dessa corrupção. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos de 1 a 6, diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais.
por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei e também o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então vejam bem, estar em Cristo significa que aceitamos o seu sacrifício como pagamento por nosso próprio pecado. O nosso registro criminal, ou seja, a nossa, como se diz na justiça, né? A nossa cabrita é grande, é comprida, é muito pecado, né? E ela contém todos os pensamentos, atitudes e ações pecaminosas que nós já cometemos. Ou seja, nesse registro criminal estão contidos todos os pecados que nós cometemos. Nenhuma quantidade de autolimpeza pode nos tornar puros o suficiente para garantirmos o perdão e um relacionamento com um Deus Santo. Não tem uma esponja ou um detergente, sei lá, um autolimpante que a gente possa fazer uma purificação dos nossos pecados, nós mesmos nos limparmos. A Bíblia diz que em nosso estado pecaminoso natural nós somos inimigos de Deus. Nós somos inimigos de Deus, porque somos pecaminosos, o tempo todo somos pecaminosos. Vamos ver uma coisa interessante aqui, que são as atitudes de Adão. Quando Deus colocou o homem no mundo, ele ditou algumas regras. E Adão poderia ter optado pela obediência. A obediência significava liberdade, significava vida, significava comunhão com Deus. Mas também podia ter optado pela rebeldia, pela desobediência, que significa morte, condenação e afastamento de Deus. E foi exatamente isso que ele fez. Optou pela rebeldia, pela desobediência. E aí aconteceu uma coisa terrível. Aconteceu uma coisa trágica. Por quê? Porque Adão foi o representante da humanidade no teste a que Deus submeteu ainda no Jardim do Éden. Ele era o nosso representante, ele é o nosso pai. Não é? E a escolha que Adão fizesse afetaria toda a sua descendência, pois ele era o cabeça da raça. Era o primeiro. Era o iniciante de tudo. Adão escolheu a rebelião e a consequência é que toda a sua descendência foi envolvida. Vejamos o que diz em Romanos no capítulo 5, 12. Portanto, que fala de Adão e Cristo, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em 1 Coríntios 15, versículos 21 e 22, que fala sobre Cristo e as primícias dos que dormem, diz o seguinte: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. É o segundo Adão. Um Adão que nos condenou e outro Adão que nos salvou. A Bíblia é uma coisa maravilhosa, né? Ainda em Cristo, o segundo item é em Cristo, morte e ressurreição. Vejam que é um andamento das coisas, né? Cristo, desde a eternidade, cuidando de nós. Cristo agora em morte dele, ele dando a vida por nós, e ressurreição. Essa descendência adâmica, ou seja, o fato de nós sermos descendentes de Adão, faz com que nós nasçamos em Adão. Ou seja, nasçamos pecaminosos, nasçamos desobedientes, nasçamos corruptos, nasçamos contra Deus. Porque o pecado é contra Deus. Porém, Deus resolveu mandar um segundo Adão, que é Jesus Cristo. Em Romanos, no capítulo 6, versículos 4 a 6, está escrito: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
Porque se formos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Se nós temos que ser escravos, gente, vamos ser escravos de Deus, não do pecado, não é? Vamos ser escravos de Deus. E vejam, na nossa união com Cristo, nós morremos e ressuscitamos. De fato, porque quando Adão pecou, nós que éramos imortais, espiritualmente falando, nos tornamos mortais, não é? E aí, quando Jesus nos salvou, nós ressuscitamos com ele. Então nós ressuscitamos. De fato, é importante perceber que Cristo não vem para melhorar o antigo eu, guiar e redirecioná-lo para uma vida melhor. Passar um gelzinho no cabelo, uma roupinha diferente, um perfuminho cheiroso e tal. Não, não é isso. Jesus vem para nos matar, para destruir o velho homem pecador, a fim de nos ressuscitar em novidade de vida. Morre o pecador e nasce o salvo. Olha que coisa maravilhosa. A morte de Jesus é a nossa morte e a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição. Porque tanto na morte quanto na ressurreição de Cristo, estávamos nele. Nós estávamos nele. Em Efésios, no capítulo 2, versículos 5 e 6, diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Imagina, gente, um dia, nós no céu, junto com Deus, junto com Jesus, assentado à direita do Pai, junto com Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? O terceiro item da lição é um passo a mais na direção da nossa salvação, que é em Cristo, vida cristã. Em Cristo, vida cristã. Em Cristo, vida cristã. Olha que coisa maravilhosa. A excelência da nossa vida cristã também depende da nossa união com Cristo. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 13 a 17, diz: Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não sirvam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Nós conhecemos Jesus? Conhecemos, ele veio aqui, ele habitou entre nós, ele comeu conosco, ele tomou água conosco, ele andou junto conosco, lavou os pés junto conosco, dormiu junto conosco. Ele esteve aqui, então nós conhecemos Jesus Cristo na carne. Mas isso já passou. Agora nós conhecemos Jesus Cristo em espírito. Nós conhecemos Jesus Cristo pelo Espírito Santo que habita em nós e pelo Evangelho, pela palavra que ele nos deixou. Então, agora nós conhecemos Jesus de uma maneira diferente, de uma maneira nova, porque nós somos novas criaturas, por causa do trabalho que ele fez conosco, que ele está fazendo conosco. Em Cristo, por causa da sua ressurreição, podemos desfrutar de uma vida de ressurretos também. As coisas antigas somente ficam para trás porque foram anuladas na cruz de Cristo, senão elas estariam conosco até hoje. Como Paulo declarou, nós morremos com Cristo, ou seja, nossa velha vida acabou em Cristo. A razão da nossa existência hoje não é a vida da carne e dos pensamentos humanos, mas a vida do Espírito que nos é dada em Cristo. Né? A vida agora se tornou uma coisa espiritual. Ainda nesse trecho de em Cristo, vida cristã, nós precisamos raciocinar assim. Estar em Cristo é, portanto, a base da nossa existência como cristãos. Não existimos mais independentemente. Existimos nele, como se nossa existência se misturasse com a existência dele. Como uma amálgama que a gente mistura e tudo vira uma massa só.
uma massa forte, firme, perfeita. Em Gálatas, no capítulo 2, versículos 20 e 21, nós vamos ver isso. Essa é uma das expressões mais interessantes das Escrituras. A razão ou princípio que faz com que a vida continue a se desenvolver já não parte mais de mim, vem de Cristo. Então, vejamos o que diz Gálatas no capítulo 2, versículos 21 e 22. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se nós formos pensar que nós temos que seguir a lei, então o sacrifício de Cristo foi em vão. Ele morreu à toa. Não foi ele que nos salvou. Por isso, nós dissemos que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é uma pessoa, uma única pessoa, Jesus Cristo. Né? E em 1 João, no capítulo 5, versículos 11 e 12, nós vamos ver isso. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Toda a expectativa da nossa vida provém do fato de Cristo estar em nós. Cristo não só morreu por nós na cruz do Calvário muitos anos atrás, ele também vive em nossos corações para sempre. É necessário que ele viva em nossos corações para sempre. Por quê? Porque nós somos cristãos. Nós somos amoldados a ele. Essa habitação de Cristo em nós é o segredo da vida cristã. E agora, vejam só, nós damos um passinho a mais para frente. Em Cristo, todo o processo de salvação. Então, todos os aspectos da salvação são realizados em Cristo. Acontecem unicamente por meio da nossa união em Cristo. Vejamos então, olha só. A regeneração é em Cristo. A justificação é em Cristo. A adoção é em Cristo. A santificação é em Cristo. E a perseverança é em Cristo. A nossa perseverança, depois de tudo isso, é nele. É nele que nós temos que pensar todos os dias. É com ele que nós temos que orar todos os dias. É ele que é o molde do nosso comportamento. Enquanto Jesus permanecer exterior a nós, e se estivermos separados dele, tudo o que ele sofreu e fez para a salvação da raça humana permanece inútil e sem qualquer valor para nós. Então vamos ver a regeneração em Cristo. O que quer dizer regenerar? Vem de genere, do latim, que quer dizer nascer, gerar. Então regenerar é nascer de novo. Né? Quer dizer fazer de novo. Regenerar em Cristo, né? A regeneração em Cristo. Então, regenerar quer dizer gerar novamente, nascer de novo, ser nova criatura. É o ato divino pelo qual o Senhor traz alguém à vida pela união em Cristo. Então vejam bem, olha que coisa interessante. Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nessa frase está claramente o foco e a vivificação espiritual do crente. E nós vamos ler isso em Tito, no capítulo 3, versículos de 3 a 7, que diz assim: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, por meio de quem? De Jesus Cristo. Que fez o quê? Que derramou ricamente o Espírito sobre nós. Outra coisa importante, no Antigo Testamento, nós encontramos Deus prometendo que daria ao seu povo um coração novo e que poria neles um espírito novo, a fim de circuncidar os seus corações
por gravar neles as suas leis, e dessa forma levá-los a conhecê-lo, a amá-lo e a obedecê-lo. Isso está em Ezequiel 36, capítulo 36, versículos 25 a 28, que diz assim: então aspergirei a água sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, e vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, que guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Olha aqui, que promessa maravilhosa, né? E no Novo Testamento, o que a gente vê? Essa renovação prometida torna-se uma realidade por meio da união em Cristo. Pois se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova gente, é nova pessoa. 2 Coríntios 36, 25 a 28. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Eu quis repetir esse texto pela profundidade que ele tem, pela importância que ele tem. Então note que isso aconteceu juntamente com Cristo. Estávamos espiritualmente mortos, mas num dado momento, Deus nos tornou espiritualmente vivos ao compartilharmos a vida em Cristo. Então a regeneração, ela é em Cristo. Só Ele pode fazer isso. E a justificação em Cristo? O que é a justificação? A gente vai falar muito essa palavra, né? A justificação. A justificação é um ato divino pelo qual ele atribui ao crente a justiça de Cristo, de maneira que o pecador passa a ser declarado justo e passa a ser visto por Deus. Justificar significa declarar que alguém é justo. Esse conceito não implica fazer que alguém seja justo, mas sim anunciar a justiça. É um conceito usado nos tribunais e, portanto, para dar um veredito de justiça. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, 18 a 21, diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, que, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, o termo está relacionado com justificado ou absolvido. Vejam, em Filipenses 3, 8, 9 diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria, como que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Também não justificado significa condenado. Então, justificado e absolvido, não justificado e condenado. Anunciar a condenação não faz com que alguém seja mau. Tampouco a justificação faz com que a pessoa seja boa. É importante a gente entender isso. Justificar não significa transformar a pessoa numa pessoa boa. Significa que aquele ato dele foi justificado. Em Deuteronômio 25:1 diz o seguinte: em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. E se alguém pecar contra o seu próximo, ele for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nessa casa, ouve
tu nos céus e age e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre sua cabeça e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Em 1 Reis 8, 31 e 32. Então vejam que existe uma separação completa, uma definição completa do que é a justificação, que é feita por Deus. É Deus que nos justifica, baseado em Jesus. E a adoção em Cristo? O que significa a adoção em Cristo? Vamos ver isso. O Senhor nos adota como filhos por meio de Cristo. Então vejam bem, Ele nos escolheu, depois nós fomos salvos por Cristo e agora Ele nos adota como filhos, irmãos de Cristo. O Senhor nos adota como filhos por meio de Cristo Jesus. Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Isso está em Efésios, no capítulo 1, versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso foi decretado na eternidade e consumado no tempo. Vejamos o que diz Gálatas no capítulo 4, versículos 4 a 7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Nós somos filhos em Cristo, porque temos o Espírito de Cristo em nós. Isso faz também com que nós sejamos herdeiros. Então, em Romanos, no capítulo 8, versículos 15 a 17, diz: porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai, ou seja, Paizinho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E a santificação, gente? A santificação em Cristo. Olha que coisa interessante. Santificação é a atividade do Espírito pelo qual o crente é renovado dia a dia em conformidade com a imagem de Cristo. Em conformidade com a imagem de Cristo. Quer dizer, Cristo é o modelo, Ele é o molde. É nisso que nós somos moldados. Então, a santificação é um processo progressivo e contínuo operado por Deus na vida daquele que foi regenerado, convertido e justificado. No processo de santificação, o cristão é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo, numa vida de retidão conforme a vontade do Senhor. Assim também, a santificação o leva a morrer dia após dia para o pecado. Em Romanos, no capítulo 8, versículos de 8 a 11, está escrito: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Coisa maravilhosa essa declaração, né? Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 1 a 2, diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, e em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Olha que saudação, né? Segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito. Existe uma polêmica, gente.
bem uma polêmica, mas uma discussão, vamos dizer assim, a respeito de que se a santificação é uma coisa de Deus ou é uma coisa do homem. É Deus que faz a santificação ou é o homem que se santifica? Quem opera a santificação? Deus ou o homem? Vejamos isso. A santificação é uma obra do Deus triuno, mas geralmente atribuída nas Escrituras, especialmente à pessoa do Espírito Santo. Vejam, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 3 a 8. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então vejam bem, no entanto, o homem foi regenerado, né? Ele também participa do processo da santificação. De que maneira? Vejamos, em Filipenses, no capítulo 2, versículo 2 a 13, onde fala sobre o desenvolvimento da salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e temor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. É Deus que executa, mas o homem participa. O homem participa. Então, é uma obra simultânea, é uma obra de harmonia entre Deus e o homem, não é? Em 1 Coríntios 6, 9 a 11 diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós se vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do vosso Deus. Então, mesmo aqueles que foram maus, mesmo aqueles que tiveram todos esses vícios que estão acima descritos, se beneficiaram da salvação em Deus. E a perseverança, gente? Vejam bem, a perseverança em Cristo. Perseverança é a virtude de permanecer fiel até o fim, capacitado pelo Espírito Santo. Podemos perseverar até o fim porque estamos em Cristo. Então vejam os benefícios das provações que está em Tiago, no capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por tais provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ainda em Romanos, no capítulo 5, versículos 3 a 5, diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Perseverança significa ter força e paciência para não desistir. A pessoa que persevera, ela enfrenta dificuldades, desafios e tempos de espera sem desanimar para alcançar o seu objetivo. A perseverança é uma parte muito importante da vida cristã, porque nos ajuda a manter os nossos olhos no nosso alvo, que é Jesus. Né? Então vejam, o desígnio e o efeito das aflições, que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Muito bem, queridos, vamos para a conclusão.
Nossa salvação, em todos os sentidos, depende inteiramente da nossa união em Cristo. Eleitos em Cristo, regenerados, justificados, santificados e guardados em Cristo. Realmente é a união que une os atos da salvação e mantém a perspectiva da salvação eterna. E na aplicação, de que modo a consciência de sua união com Cristo altera o seu modo de ver o cristianismo e a sua própria relação com Deus? Amados, muito obrigado. Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Bom resto de domingo. Fiquemos com Deus. Até mais.